Fala, minha turma, Sérgio Roberto por aqui, dando início a mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast, que é o Resenha Cast. E eu já quero desejar que vocês sejam muito bem-vindos a esse canal, ao nosso podcast. E como de costume, vocês já sabem, eu sou um tremendo pidão. Eu quero pedir para você que já deixe o like nesse vídeo, já no começo, para você não esquecer. É muito importante que você deixe esse like, porque nos ajuda. O YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e vai divulgar para mais pessoas. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve aqui no nosso canal, seja parceiro desse projeto, porque, olha, hoje eu tô com uma pessoa aqui incrível, muito especial, uma pessoa que tem muita história, muita bagagem, que vai compartilhar com a gente a história incrível. Então, não saia daí, já deixa seu like e, editor, roda a vinheta. Minha turma, eu quero já trazer para vocês essa pessoa incrível que eu tive o privilégio de conhecer. E eu vou deixar para que ele se apresente. Senhoras e senhores, com vocês o nosso querido Genesco. Seja bem-vindo, Genesco. Boa tarde a todos. É com imenso prazer, Sérgio, que estamos aqui hoje nesse bate-papo para poder ter uma conversa, um diálogo sobre história de Minas, história de Lagoa Santa e história de família. Isso aí. Estou aqui hoje representando uma parte de uma família que tem uma tradição na cultura, na política de Minas Gerais e do Brasil. Sou filho de um ex-deputado estadual, deputado federal, sobrinho de dois ex-governadores, o governador Zé Aparecido de Oliveira e o governador Alberto Pinto Coelho. Fui prefeito de Lagoa Santa por 3 mandatos. Olha aí. E Lagoa Santa teve muita conquista nos 3 governos meus. E depois nós vamos falar dessas conquistas, viu? Com o maior prazer. Seu Genesco, antes, como de costume aqui no nosso canal, a gente sempre traz aquele parceiro. E eu quero deixar uma pergunta para o senhor. O senhor gosta de se vestir bem? Eu gosto de vestir bem, mas dentro da normalidade. Eu não gosto de nada que seja extravagante. Isso. Bom gosto, eu já vi que o senhor tem, que o senhor já está com a camisa polo aí, né, top de linha. E eu quero aproveitar esse bom gosto do senhor para falar de um parceiro nosso, que é a Orion, que é uma loja que está ali no centro de Confins, uma loja que está sendo parceira nossa aqui do podcast, né? Eu tive lá esses dias, fiquei impressionado com a qualidade, seu Genesco, que o pessoal trabalha por Confins, uma cidade tão pequena, e muitas pessoas às vezes saem de Confins, vai para Belo Horizonte, vai para o shopping, vai não sei na onde, e não sabe que tem ali uma loja que trabalha com marcas excelentes, sabe? Que com preço que cabe no nosso bolso. Você vê que eu tô usando aqui uma calça top da Algosh aqui, comprei lá na hora, e esse friozinho nada melhor do que vestir bem, né, seu Genesco? Com uma blusinha. O que o senhor acha disso? Acho ótimo. Inclusive, vou te falar uma coisa confidencial. Eu tenho maior admiração pelo povo de Confins. Olha aí. Então aí, ó, fica a admiração do nosso prefeito aqui, ó. Ex-prefeito, mas o título sempre permanece, né? Então eu vou tomar a liberdade de chamar o senhor de prefeito, né? Pela a importância que o senhor representa para essa cidade. E o povo de Confins, querido povo de Confins, nosso Genesco aqui, querido demais. Deixa um abraço para vocês. E é lógico, você que está em Confins, vai lá conhecer o pessoal da Orion, aproveitar, tem roupa masculina, roupa feminina, e o negócio é de primeira, viu, gente? Não estaria indicando aqui se não fosse coisa boa. Então corre lá, dá uma conferida. Fica na praça. Chegou na praça ali, é na praça, não tem como não achar. É na praça de Confins, é a loja da Orion. Vai lá conferir. Um abraço para a turma da Orion aí. E vamos seguir aqui com o nosso querido Genesco Aparecido. Senhor Genesco, nós vamos entrar no primeiro ponto aqui do nosso podcast. E eu já quero começar falando sobre o tópico de inspiração e história. A sua história na política. Acredito que tem tantas histórias do senhor na política. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco
explicasse, contasse pra gente como que foi essa história, como que o senhor iniciou na política, na carreira política. Bom, eu tenho tanto na veia paterna quanto na veia materna a vocação pública. O meu avô, pelo lado materno, foi deputado também, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, e aqui no lado paterno. Meu pai foi deputado estadual, deputado federal, o meu tio Zé Aparecido de Oliveira também foi deputado federal, secretário de Estado, ministro de Estado, governador do Distrito Federal, e tenho também primo, que é o Zé Fernando Aparecido de Oliveira, que é prefeito da cidade de Conceição do Mato Dentro. E tenho um primo, pelo lado materno, que é deputado estadual já no segundo mandato, que é o deputado Betinho Pinto Coelho, que o pai também foi governador. E Lagoa Santa, eu tive a oportunidade de governar por 3 mandatos. E o alicerce da cidade de Lagoa Santa passou pelo meu governo. Tem obras da mais alta importância fincadas na história de Lagoa Santa. Vamos começar pelo esgoto. As 2 estações de tratamento de esgoto que a cidade tem foram construídas no meu governo. Olha aí, ó. O hospital da cidade foi construído no meu governo. O fórum da cidade foi construído no meu governo. Eu tirei a prefeitura dos aluguéis. A prefeitura tinha sede própria. Instalei 3 distritos industriais, que é o que dá sustentação na arrecadação de Lagoa Santa. Peguei a orla da lagoa num estado deplorável. Eu que fiz toda a pavimentação e recuperei a orla da lagoa. Avenida João Daer, que é um elo de desenvolvimento na cidade, inclusive a poucos metros de onde nós estamos, foi também uma obra realizada no meu governo. Escolas, o patrimônio comprado para a prefeitura foi um patrimônio imenso, dos postos de saúde, das escolas. A escola Claudomira, foi eu que comprei o terreno onde está instalado a escola, que mostra que a gente tinha uma visão de futuro. Era uma prefeitura que não fazia para o momento, fazia para o futuro da cidade. Semeando, plantando, né? Edificando. E isso todo é que trouxe o desenvolvimento para a cidade. E ontem eu fui questionado porque foi lançada uma matéria sobre o hospital, o Genesio que fez. Alguém lá fez uma questão questionando a obra. Eu respondi: uma cidade sem história é um corpo sem alma. Verdade. Então, a cidade tem que ter história. E se foi o senhor que fez, por que não falar disso, né? O senhor Genesio, eu vi que o senhor tem a história de Lagoa Santa, né? A história recente, vamos dizer assim, né? Porque Lagoa Santa é uma cidade antiga, né? Antiga que eu falo assim, tem muitos anos de história, né? Mas a história recente de Lagoa Santa se confunde com a administração do senhor, né? Muita coisa, sim, do desenvolvimento. E, inclusive, o sustentáculo da arrecadação da cidade. O que se sustenta a cidade de Lagoa Santa foram as indústrias implantadas no meu governo. Isso não tem nenhuma dúvida. Foi uma semente que eu deixei. Ô, seu Genesio, e qual que é a inspiração? Porque a gente começou falando aí da família, o senhor deu esse panorama todo da sua família, a gente vê que o senhor é de uma família política, tá no sangue, tá no DNA, esse desejo de trabalhar para o povo, né?
E qual que é a inspiração que o senhor teve lá quando o senhor era garotão, né? Talvez cursando a faculdade, ali no colégio, e vendo seus tios, seu pai, né? Toda a turma que já atuando na política. Qual foi a inspiração que mais marcou? Você falou assim, não, por isso eu quero me tornar um político, eu quero trabalhar para o povo. Bom, a vida pública é uma coisa que toca na gente. Ela vem de dentro. Uhum. Eu agradeço muito a infância que eu tive aqui em Lagoa Santa. O senhor é crescido em Lagoa Santa? Cresci e casei aqui. Nascido aqui na região? Não, nasci em Belo Horizonte. Até então não se nascia aqui, a não ser por parteira. Sim. Só passou a nascer em Não, Lagoa mas Santa depois que o Genesco fez fez o o hospital, hospital olha aí, e a ó. maternidade. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Aqui hoje nós vamos mergulhar na história local. Então, a sua família, quando o senhor nasceu, já era de Lagoa Santa. Já A morava minha, a aqui? minha família já tinha raiz aqui em Lagoa Sim. Santa. E minha avó, que foi do lado paterno, que foi uma diretora de escola, tinha muita amizade aqui. A Dona Alice Duarte, ela vinha, às vezes ficava no hotel da Dona Alice, porque Lagoa Santa tinha a fama também de curar as pessoas. Sim. Não é à toa que Peter Lund nos deu o privilégio de conhecer Lagoa Santa e descrever Lagoa Santa para o mundo. Verdade. É uma história Lagoa Santa, gente. Muita gente não conhece, né? A história, por que que chama Lagoa Santa, né? E o senhor já trouxe essa pala, né? Eu ia deixar essa parte para o final, né? Mas já que o senhor tocou no assunto, tá? Fala um pouquinho pra gente dessa história. Por que que chama Lagoa Santa? Essa história da lagoa que curava? O senhor É tá por dentro? justamente isso que eu estou contando a história, é que a minha avó vinha, ficava. Isso é na época da sua avó que surgiu essa história ou é antes? Não, é uma coisa bem antes, né? O Peter Lund já veio aqui para poder Mas na época se de Peter tratar. Lund já era Lagoa Santa, então? Já tinha o nome? Já tinha o nome de Lagoa Santa. Foi descoberta pelos bandeirantes, Sim. né? E uma terra muito boa, né? É uma Diga-se de passagem. não só boa como santa. Olha aí. É uma Muito cidade que tem religiosa, né? uma beleza natural, Sim. é uma cidade muito religiosa, de muita fé. Muito bom. Vamos entrar aqui, seu Genesco. A gente percebe nas suas palavras que o senhor é um homem, né, muito família, né? Do jeito que o senhor fala, do pai, dos primos, do filho, né? Inclusive, era para o seu filho estar aqui com a gente hoje, né? Vou mandar um abraço para ele, o nosso querido G. G, fica um abraço. Quem sabe na próxima você vai estar aqui com a gente. Seu filho também que segue a carreira do pai, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco da história do seu legado, como é que foi a história do senhor com o G, que eu tô falando G porque a gente já caminha junto aí, mas é Genesco também, né? O seu pai era Genesco, o senhor é Genesco, o filho também é Genesco. Não são uma família política de Genescos. E queria que o senhor contasse um pouco, né, como é que começou a motivação? Foi o senhor que foi plantando a sementinha ali no G, a questão política? Não, vida pública a gente não implanta em ninguém. É uma coisa que é uma obra de Deus. Ela vem para dentro da gente Uhum, e a gente absorve, aprende e às vezes morre sem saber o tanto que foi importante a gente passar pela vida pública e fazer o bem para os outros. Que a vida pública é uma arte de fazer o bem. Por exemplo, o hospital que eu deixei é um legado que não é para mim, é para as pessoas. Aquilo é a maior obra social que uma cidade pode ter. verdade. Um hospital, né, a cidade que não tem hospital, como é que faz, né? Muitas pessoas, igual o senhor deixou aqui pra gente na época, né, não se nascia. Se desse um problema mais complicado, até chegar em Belo Horizonte, morria no caminho, né, seu Genesco? Então, Genesco veio e plantou o hospital. Isso foi em que ano?
nós implantamos no segundo mandato. Ao iniciar o mandato, já iniciamos com o hospital já funcionando. Muito bom. Aliás, no terceiro mandato. E um dos orgulhos que eu tenho, outro dia, conversando com uma diretora de escola, que é a professora Leila, ela me contou uma história que ela teve 2 filhos no hospital, feito pela minha gestão. Olha aí. Então, isso é uma coisa que engrandece a gente, que engrandece as pessoas. Entendi. Seu Genesco, falando ainda da família, seu filho, político, né? Foi vice-prefeito aqui em Lagoa Santa também, vereador, né? Que o senhor contou aqui pra gente nos bastidores. Pai político, tio político, todo mundo político. Falando do momento presente, né? O senhor tem um primo, um irmão, outro primo que é prefeito. Existe algum, assim, projeto mútuo entre vocês? No caso do Betinho, é deputado, né? O senhor foi prefeito, o G também foi vice aqui, tem o outro lá. Existe essa comunicação, esse estreitamento de laço por ser família de político e um cooperar com o outro no trabalho que ele está desempenhando? Sim, toda participação pública, a família participa. O Betinho, por exemplo, eu tenho que agradecer muito o gabinete dele, que todos os pleitos públicos que as pessoas se dirigem a gente aqui em Lagoa Santa, a gente procura atender. Seja demanda na Secretaria de Educação do Estado, seja demanda na área de saúde, que é uma área muito complexa Uhum. e que, dependendo do grau de enfermidade, a gente tem que socorrer a Belo Horizonte. E a gente utiliza o apoio do deputado Betinho Pinto Coelho nos pleitos públicos de Lagoa Santa, que é o dever nosso. Uhum. Então, o relacionamento familiar é separado do relacionamento público. E a gente tem um dever, porque o Betinho é votado aqui, o pai foi votado aqui, meu pai foi votado aqui, eu fui votado aqui, então tem Seu sempre filho, né? um. O meu filho também, que exerceu o mandato de presidente, inclusive, da Câmara Municipal de Lagoa Santa, Uhum. a gente tem o dever público com as pessoas. E o relacionamento de uma vida, né? O maior patrimônio que uma pessoa pode ter é o patrimônio humano, esse patrimônio do relacionamento. É verdade. E é isso que a gente preserva. Muito bom. E, seu Genesco, agora nós vamos falar um pouco aqui sobre os desafios, né, e superações na carreira, porque hoje o foco aqui é o senhor, né? Nós estamos aqui para conhecer um pouco de quem é o Genesco, quem foi o prefeito por 3 mandatos, né, seu Genesco. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente, porque muita gente, e eu também já tive essa visão, e depois que eu comecei a conviver com política, minha visão transformou. A gente olha o brasileiro comum, né, que não participa muito, ele tem uma visão distorcida da política, do político. Ele acha, político tem vida fácil, o político come quieto, o político não sei o quê. Qual que é o desafio de ser um prefeito de uma cidade do tamanho de Lagoa Santa? O maior desafio, ou os maiores desafios? Bom, o desafio sempre na vida pública, ele existe. E o maior desafio que eu tive foi superar o problema de construir um hospital partindo do zero e deixei uma coisa fincada para a história de Lagoa Santa. Uhum. Eu peguei a cidade também sem desenvolvimento industrial, era muito aquém da sua necessidade. Implantei 3 distritos industriais, gerando mais de 5.000 empregos. Uhum. A cidade, então, com 30 e poucos mil habitantes. É. E peguei uma arrecadação que o índice, que é o VAF, chama-se Valor Adicional Fiscal,
em 0,20 e deixei em 0,40. Então, são números que desafiam qualquer gestor. E depois disso, Lagoa Santa não teve implantação industrial. A gente está vendo a cidade crescendo, inchando, mas precisa de ter um desequilíbrio. É mais no ramo imobiliário, né? Que vem Isso, mas a gente não pode crescer só para um lado. A gente tem que, na gestão pública, a gente tem que ter equilíbrio, porque a demanda imobiliária provoca crescimento na área de educação, na área de tecnologia e nos assentamentos. Porque ao você fazer um assentamento imobiliário, aquilo requer postos, saúde, escolas e uma coisa importante também, que eu modifiquei o nível cultural dessa cidade. Como? Eu implantei o transporte escolar. Não existia antes do senhor? Não. Ao implantar o transporte escolar, eu mudei o nível cultural da cidade, porque os ônibus, à noite, levavam os estudantes aos centros universitários, porque às vezes o estudante com a família só tinha a possibilidade de pagar a escola, não tinha a possibilidade de pagar o transporte escolar. Uhum. E com isso houve um avanço cultural muito grande na cidade. E é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Um dia eu chegando em Pirapora, junto com uma pessoa que é amiga minha, um advogado, chama Patrício. Uhum. Ele me apresentou, esse aqui é meu genro, Felipe. Eu falei, pois não, Felipe, não, agradeço muito a você, porque eu formei graças ao ônibus que você forneceu. Com isso eu consegui formar. Olha aí. Então, por onde a gente anda, a gente encontra um pouquinho da história de Lagoa Santa do meu governo. Muito bom. Que foi um governo de mudança, um governo de avanço. De desenvolvimento pleno, né, para a cidade. E hoje, porque e no equilíbrio, o desenvolvimento do equilíbrio. Porque hoje, assim, eu percebo assim que às vezes as pessoas veem a cidade, né, bacana do jeito que está. Lagoa Santa hoje é referência na região, né, de crescimento e tudo, mas não sabe que é um resultado que foi construído a longo prazo, lá atrás, né, Sr. Genesco? Então, Lagoa Santa está colhendo frutos que começou lá na primeira gestão do senhor, né? Que depois veio para a segunda, veio para a terceira. É justamente isso. Governar não é governar para si, é governar para a história e para o povo. Foram as sementes que eu plantei que deu sustentáculo ao desenvolvimento de Lagoa Santa. Muito bom. Pessoal, tá sendo incrível, né? O pessoal deve estar se perguntando, poxa, Sérgio, você levou cantor, você outro dia estava... hoje passou por aqui o Fernandinho, que é um instrutor, um grande instrutor, você deve conhecer, Fernandinho Melo Viana, um grande instrutor de equitação, teve aqui no estúdio, a gente batendo um papo sobre equitação e você pergunta, poxa, agora você está trazendo conteúdo político. Então, o Resenha, Sr. Genesco, também tem a ideia de diversidade, tá? É falar de política, é falar de esporte, é falar de cultura, é falar daquilo que está embrenhado na vida de nós brasileiros, né? Então, assim, e eu acho muito interessante que todos, principalmente os jovens, devem se interessar, se envolver com conteúdo de política, aprender, né, um pouco da sua história, principalmente o pessoal que mora aqui em Lagoa Santa. Muitas pessoas vieram para cá e não conhecem a história, não conhecem a trajetória política da cidade, não é isso? Então eu acho muito importante esse momento que a gente está tendo aqui e eu já quero aproveitar esse momento para pedir o seu like, que eu sei que talvez você está aí e não deixou o seu like nesse vídeo, né? Então corre lá, deixa o like para a gente poder levar esse material aí para mais e mais pessoas. E nós vamos seguindo aqui com o nosso Genesco Aparecido.
ex-prefeito de Lagoa Santa, uma pessoa que, como ele já disse aqui, ele fez muito pela cidade, suas 3 gestões como prefeito foi marcante, né, seu Genesco? Desenvolveu muito a cidade na área de desenvolvimento econômico, e enfim. Então, seu Genesco, eu quero entrar já em um outro assunto, fugindo aqui um pouco da cidade e falando mais do senhor. Nós vivemos hoje, né, notícia o tempo todo, contexto político. Acho que o Brasil nunca respirou tanta política igual de 5 anos para cá. Desde quando começou lá na Dilma, no mensalão, né? E o povo foi se revoltando né? E foi uma revolta boa, porque a turma, eu comecei a me interessar por política naquela época. Né? Todo mundo não queria saber de política, então o pessoal começou a ver, começou a se interessar, se informar mais. E eu acredito que a próxima geração depois da minha vai ser uma geração muito mais engajada na política. Aí eu queria ver com o senhor que é o seguinte: qual que é a sua visão sobre isso, do que está se acontecendo nesse Brasil? O senhor que é um político já, né, tem tanta experiência na vida pública, vem de uma família que provavelmente ajudou e ajuda a construir a política na nossa região. Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, a política é uma das coisas mais importantes na vida da gente. Porque sem a política a gente não vai a lugar nenhum. E a política abre as portas. Eu gosto demais da convivência e tenho uma coisa chamada gratidão. Uhum, Uma pessoa que me dá um dia um copo d'água na casa dela, eu jamais esqueço. uhum, Por isso, eu pratico o ato de solidariedade. Às vezes, quando perco um amigo ou uma amiga, eu faço questão da despedida. Porque uma das coisas que eu tenho de recordação é todos aqueles que foram despedidos do meu pai e da minha mãe. uhum. E eu faço questão de estar ao lado das pessoas nesses momentos. Muito bom, viu, seu Genesco? Gratidão tem que ser uma palavra que todos nós, né, temos que viver ela dia a dia, né? E infelizmente essa geração nova que está vindo não tem muito essa questão da gratidão, né? E isso tem a ver também, seu Genesco, acho que mais pelo berço, né? A criação, né? E a importância, né, de um pai deixar o legado para o filho. E eu fico vendo né, o Genesco, seu filho, a educação, a simpatia, a pessoa incrível que é, né? Eu fico pensando assim, nossa, deve ter sido incrível ser filho do Genesco, né? Porque ele é o que o pai ensina, né? Por mais que as pessoas hoje ficam falando que quem educa é a escola, quem forma o cidadão é a sociedade, eu não acredito nisso. Eu acredito que quem forma o cidadão é os seus pais. O senhor concorda comigo? Sim, a convivência interna familiar, ela é muito importante. E você tocou uma coisa sobre os jovens. Eu acredito que todo bom jovem é aquele que ouve o pai e que ouve a mãe, Uhum, porque esse é o princípio da educação. E isso a gente leva para sempre. Uma palavra de mãe e uma palavra de pai é uma coisa muito importante. Eu vou citar um caso, inclusive, eu estava em Confins, nos 80 anos do meu amigo Zé Paulo da Silva, que é o é o Juca? famoso Juca. Juca. E eu escutei da Carla, mulher do Ricardo McCoy, e que foi vereador junto comigo aqui em Lagoa Santa, Hum, que o Pedrinho, que é o Pedro, filho deles, ia jogar bola. E ela no dia falou: "Não, Pedro, não vai jogar não, fica aqui hoje", tal. O Pedro foi jogar, daqui a pouquinho o Pedro liga falando que tinha batido o nariz, foram levar o Pedro no hospital, o Pedro tinha quebrado o nariz. Então, palavra de mãe. A intuição no dia não era para ele jogar bola,
A gente sempre tem que ouvir a mãe. Verdade. Isso é muito importante. Eu até pesquisei aqui rapidinho, que o senhor falou aí. E isso não é só lógico, não, é bíblico. O senhor acredita em Deus, claro, né? Bom, eu sou católico, inclusive devoto de Nossa Senhora Aparecida. Olha aí. Eu tenho Aparecido no nome, é fruto de uma promessa da minha avó, Olha aí, rapaz. quando perdeu o primeiro filho, que se chamava Neuza. Nasceu com problema de gastroenterite. Uhum, O Zé Aparecido nasceu, veio com a mesma doença. E ela fez a promessa que se ele sobrevivesse, ela ia trocar o sobrenome da família para Aparecido. uhum. Então, eu tenho muita fé mesmo. Bacana demais. Aí eu queria citar esse versículo aqui, ó, lá em Efésios 6, 1, 3, que fala assim, ó, vós filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha que interessante. E é uma realidade. Quer ter vida longa? Honra o pai e a A mãe. mãe, Quer ser bem-sucedido? honre o pai e a mãe. Então é o único mandamento, gente, com promessa. Se você fizer, o sucesso é certo, né, seu Genilson? E eu tenho muita fé, tanta fé também, que eu tive a oportunidade, durante o meu governo, de fazer a Praça da Bíblia, que é um livro universal. Uhum, Eu deixei esse legado também, que foi um compromisso meu na época com o pastor Luciano, uhum. hoje já falecido, mas que o filho é um pastor também na nossa comunidade hoje do Campinho. Então, o meu compromisso com a fé, ele é um ato permanente. Muito bom. E é legal, né? Imagina, gente, hoje a gente acompanha notícia aí, né? O pessoal fala muito dessa questão de ideologia e é muito importante a gente se identificar com um político que tem uma ideologia, uma crença, né? É claro que a gente não pode definir uma pessoa pela crença dela, né? O que define uma pessoa é o caráter, a seriedade, né? É o compromisso. Mas eu me sinto muito mais confortável, seu Genilson, em votar num político que tem fé, que crê em Deus, que tem princípios cristãos, né? Como base familiar. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu penso assim, tem pessoas que vão discordar, acham que fé não tem nada a ver com gestão pública, com Estado, mas eu acho que tem tudo a ver, porque a pessoa que tem fé em Deus, tem Jesus no coração, né? Que tem os princípios cristãos ensinados por Jesus, né? De respeitar pai e mãe, igual a gente leu aqui o versículo, né? De ser honesto, de ser trabalhador, né? De honrar, né? Não só respeitar, honrar. Quando o senhor fala do pai, dos seus parentes que são, o modo que o senhor fala, a gente percebe a honra nas suas palavras. E o convívio, lógico que deve falar muito mais. Então, isso, para mim, vale muito. Entender que um político que está ali, que vai governar, que vai fazer, que tem princípios cristãos. O que o senhor acha disso? Eu acho muito importante. Sem fé, a gente não move. Não vai em lugar Não, nenhum, né? não existe. Tá certo. Seu Genesco, e para a turma que está querendo iniciar na política, o senhor tem muita experiência, né? Com base nessa experiência que o senhor tem, né? Prefeito, vereador já foi também, né? Não, Nunca foi? não. Mas prefeito, tá engajado na política até hoje, e fervorosamente, né? Trabalhando aí pro povo, sempre. Porque político, ele nunca deixa de ser. Só para de ser político depois que morre, né, seu Genesco? Uma vez, eu me lembro, eu era prefeito, meu pai deputado federal e o Zé Aparecido, meu tio, governador. Nós fomos fazer uma visita ao presidente Zé Sarney, no Palácio do Planalto. Ele pegou e brincou: ó, a política só tem uma porta, a de entrada. Depois que a gente entra, Não sai não mais. consegue sair. Faz sentido mesmo. Mas aí, eu queria que o senhor desse um conselho. Pessoa que está interessada em entrar na política, qual que é o conselho que o senhor tem para dar para essa turma? E o conselho que eu tenho
é uma coisa que meu pai deixou um legado que o Aureliano, ex-governador, ex-vice-presidente da República, deixou e falou com ele, num acordo de assembleia. Uhum. Entre homens de bem, basta a palavra. E que o jovem, quem quer entrar na vida pública, tem que aprender que quando a gente dá uma palavra, a gente tem que honrar ela. Tem que cumprir, né? Isso é muito importante. E quais aprendizados, né, que o senhor considera fundamentais para ter uma carreira política? Bom, o aprendizado é de tudo. Porque quem lida com vida pública lida com todo tipo de problema. Desde uma pessoa que está precisando de um comprimido, a outra que está precisando de ser internada no hospital, a outra que está precisando de um curativo, a outra que está precisando de um emprego, que é muito importante, às vezes, uma cartinha de apresentação Uhum. para poder ter uma colocação, uma indicação, ainda que a pessoa tenha que fazer teste, mas a vida é isso. É esse legado de a política é a arte de fazer o bem. Você tem que fazer dela o bem para as pessoas. Pessoal, nós estamos caminhando, né, para o último bloco aqui do nosso podcast. O tempo não para, né, seu Genesco? O tempo ele segue e a gente segue por aqui. E nós estamos aqui recebendo o nosso convidado ilustre. É um prazer enorme. Eu acho que o Resenha cresce muito com a presença do senhor aqui, tá? Eu espero que o senhor volte sempre. Mas antes de terminar, a gente não poderia deixar de falar, né? Porque o senhor foi prefeito, né? Por 3 mandatos. E hoje, como que está a vida do senhor na política, na carreira pública? O que o senhor tem feito? Como é que está a caminhada? Bom, como eu disse, só tem uma porta política, a de entrada. Eu continuo dedicando aos meus amigos, à convivência, Uhum. às obras sociais da minha cidade. Eu nunca deixei, ao longo do meu mandato, eu exercendo ou fora dele, de procurar servir as pessoas dentro daquilo que eu posso. Uhum. Sempre com veracidade. Porque eu não gosto da convivência onde que não há a veracidade. E eu continuo dedicando a isso. As pessoas com veracidade e a minha cidade também com veracidade. E aonde o senhor chega, o pessoal chama o senhor de prefeito? Janesco, volta, fala, tem esse sentimento? É todo tipo de aclamação, mas sempre muito afetiva, Uhum. o que leva a gente a manter essa tradição, a manter essa convivência. E é um grande patrimônio que a gente tem, que a minha família tem, Uhum. dos dois lados, são os laços de amizade. Senhor Genesco, o senhor, carreira política bem sucedida, né? Fora da política, o que o senhor faz profissionalmente? Bom, eu sou empresário com atividades ativas Uhum. em Minas Gerais e em alguns estados do Brasil, no ramo imobiliário. Uhum. A gente tem algumas propriedades onde que a gente tem atividade imobiliária. Genesco, acompanho o senhor nas redes sociais, eu vejo que o senhor sempre está postando as coisas aí, Instagram bombando. Para encontrar o senhor nas redes sociais, como é que tem que fazer? É só me seguir no Instagram, Olha aí, @Genesco Aparecido? Genesco Aparecido, Genesco. Genesco.Aparecido. Olha aí, então, ó, eu vou deixar o link, tá, do Instagram do nosso Genesco aí na descrição. Então você já, se quiser, já clica no link, você já vai ser direcionado direto pro Instagram dele. Ou você pode ir lá na lupinha de pesquisa e digitar Genesco.Aparecido e seguir o homem lá, vai acompanhar a caminhada dele aí no dia a dia, onde ele tá indo, o que ele tá fazendo. E se você quiser deixar uma mensagem para ele lá, vai no direct, né, seu Genesco? Deixa uma mensagem lá,
Se você viu esse podcast, fala, ó, eu vi o senhor lá no podcast, começa a seguir lá. Quem sabe um dia você encontra com ele aqui em Lagoa Santa, dá um abraço, não é isso? É isso aí. Então Será é isso. sempre bem-vindo com um abraço Lagoa Santense. Senhor Genesco, eu queria pedir o senhor para deixar assim. Eu sempre peço ao pessoal que vem aqui para deixar assim, uma palavra para os nossos seguidores. Né? O senhor é um político, né, de exemplo para a nossa região, tem uma história incrível, a sua família vem, né, de tradição política. Eu queria que você deixasse uma frase, principalmente para os jovens, né? Uma frase, um texto, uma palavra, sei lá, qualquer coisa. Fala olhando essa câmera aqui, ó. Fala pro jovem. A minha palavra sempre é de agradecimento. Tudo. Todo dia que eu amanheço e anoiteço, eu agradeço a obra de Deus. Muito obrigado. É isso aí, minha turma. Nós estamos aqui com esse papo incrível com o nosso Genesco. Eu quero me despedir de vocês todos. Você que assistiu até aqui. Seu Genesco, eu sempre peço à turma para deixar nos comentários, quem chega até o final do episódio, para comentar aquela frase. Então nós vamos escolher uma frase do que foi dito aqui no nosso episódio, né? Que é falando sobre política. Uma frase que a gente falou, o que marcou, né? O senhor aqui, para o pessoal comentar lá, para a gente saber que eles viram até o final. Bom, as frases que foram construídas aqui foram frases sempre sinceras. E eu quero que todo mundo que esteja nos vendo e nos ouvindo tenha a frase da sinceridade. Então é isso, turma. Digita aí, sinceridade nos comentários. Você que chegou até aqui nesse episódio, tá? Quer conhecer um pouco mais do trabalho, da história desse homem fantástico aí que é o Genesco Aparecido, ex-prefeito de Lagoa Santa. Quem sabe, não sei, né? Quem sabe um dia, né, possa voltar a ser prefeito da cidade de Lagoa Santa, contribuir mais para a política local, um deputado, não sei, um vereador, qualquer coisa. Eu acho que, igual ele falou, a pessoa quando entra para a política só tem o caminho de entrada, né? Não existe saída. Então eu quero agradecer você mais uma vez. Entra lá nas redes sociais do nosso Genesco, segue ele lá, vamos acompanhar e deixa uma mensagem para ele. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e eu só tenho a agradecer. Quero agradecer mais uma vez a parceria aí do pessoal da Orion, que é a loja lá no centro de Confins, uma loja muito bacana que está nos apoiando nesse projeto aqui. E você que tem interesse também em divulgar o seu negócio, a sua empresa, a sua carreira, qualquer coisa. Sérgio, viu o podcast? Eu acho legal patrocinar, falar da minha marca. Entra em contato e a gente vai trocar uma ideia e quem sabe você vem anunciar, ser um grande parceiro e quem sabe não, porque você não está aqui conosco, né, Genesco? É isso aí. Tivemos hoje uma tarde maravilhosa, um bate-papo maravilhoso e você que vai retornar a Confins, leve o abraço do Genesco a todos de Confins. Isso aí, minha turma de Confins, Lagoa Santa, todo o Vetor Norte. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Vou me despedindo e, como sempre, até o próximo episódio. Abraço!